Oi, oi, oi! Chegando para mais o nosso dedinho de prosa, que seja uma prosa proveitosa, beleza? Então tá bom. Gratidão sempre a todos vocês que estão aqui comigo, que dedicam, alguns minutos para assistir, para comentar. E gratidão sempre, beleza? E ao Pai das Luzes, Criador e formador de todas as coisas, tá bom? E queria hoje falar, continuando com aquele nosso série das pessoas inesquecíveis, eu gostaria de falar hoje sobre uma querida irmã. Já partiu para a eternidade há muitos anos. Este fato aconteceu há muito tempo também, logo que eu entrei para a graça maravilhosa. E anos 99, né, que eu entrei realmente foi em 97, 98, 99, por aí, tá? Então, na galeria das pessoas inesquecíveis, né, tem tantas, graças a Deus. Eu quero falar desta querida irmã. E quando eu entrei para a graça maravilhosa, né, que é a graça de Jesus Cristo, príncipe da paz, eu tinha o cabelo aqui assim, ó, tingido de vermelho. Eu já fiz vídeo a respeito deste assunto lá no começo. E aí morava, né, vim de São Paulo, mudei num condomínio na época, o segundo condomínio aqui da cidade. Então, pessoas que vinham de São Paulo, que moravam aqui nos condomínios, nossa, era sentido, né? Classe. Me engana que eu gosto, né? Pessoas aposentadas que tinham algum recurso, alguma coisa, né? E aí, sabe aquela história? Eu quero uma casa de campo, né? E viemos morar para cá, na nossa casa. Eu ainda era casada. E aquele respeito, sabe? Ela mora no, né? Não vou dar o nome do condomínio, não. Então, eu chegava na igreja e tinha um certo porteiro muito desagradável, muito gozador. Ele, ao invés de ficar na porta, né, com um porteiro, né, com reverência, com elegância para receber, né, não só os irmãos na fé, mas as visitas, né, os convidados, ele ficava no portão, sabe assim, bem no portão, tem as grades, né, e ele ficava ali no portão. Quando era a vez dele ficar, porque tem rodízio, né, todo mundo sabe. E esse porteiro, ele, é horário de verão, né, 7h30, 7 horas, ainda o sol estava a todo vapor. Então ele ficava sempre acompanhado de, fora de brincadeira, uns 3 ou 4, né, jovens, aqueles jovens. E aí a Irmandade chegando, e ele tinha um costume, ele ficava assim, ó, com a boca assim, com a mão assim, por certo, para falar, né? Ó, lá vem vindo a fulana, ai, lá vem vindo a ciclana, ai, não sei quem.
E ele ria e a galerinha que estava com ele também ria, né? Eram adolescentes inconsequentes, né? Ia na onda dele. Ele não era criança não, irmãos, ele era já um homem dos seus quase, né? Ele já tinha cabelos brancos, eu não digo 50, mas beirando os 50 anos. E aí eu chegava e eu percebia, né? Eu falava, ué, será que é só comigo? Né? Aí eu olhava para trás e eles estavam, ele com a mão, com a boca assim, né? E rindo. E tinha uma querida irmã, da qual esta é a irmã inesquecível. E eu ia na casa dela, ela era idosa, também tinha vindo de São Paulo e tinha sido da Obra da Piedade em São Paulo. E ela morava há pouco tempo aqui e era idosa. Eu gostava de ir à tarde lá conversar com ela. E eu sempre, como já falei aqui, eu gostava de fazer visitas, eu sempre, né, com a minha cabeça, eu sempre, não reclamando, mas comentando alguma coisa, né? Eu falava, irmã, a irmã é bem espiritual, a irmã é bem mais velha do que eu. Se a irmã vê que eu estou extrapolando, se a irmã vê que eu estou falando alguma coisa assim que não é, a irmã, por favor, me repreenda. E um dia eu falei com ela sobre esse assunto deste porteiro, que eu passava e o porteiro ficava rindo. E eu olhava para trás e eu pegava ele e a molecada rindo. E foi só neste dia que ela também desabafou comigo e ela disse, irmã, ele também faz assim comigo. Quando a gente chega, já vem vindo lá na rua, eles já começam a rir e a falar. E eu descobri qual é o apelido nosso aqui. Ele chama o meu esposo de, olha lá vem ele, o deputado. Esta irmã era uma irmã, nada, só vou descrevê-la, tá, irmãos? Muito humilde, muito crente, muito espiritual, né? Muito maravilhosa. Ela era assim, fisicamente, né? Baixinha, né? Morena, bem morena. E o irmão era assim, tipo um alemão, grandão, cabelo grisalho, né? Ela também tinha os cabelos grisalhos, mas usava, né, o coquinho. E ele, né, aquela aparência, né, de um homão bonito, e eles chamavam ele, né, chamava ele, olha lá vem ele, o deputado. E aí ela falou, olha, o apelido da irmã eu não sei, mas o meu, eu sei que eles falam, né, lá vem o deputado. Aí eu falei, irmã, eu vou falar, eu vou ligar pro presbítero mor, né, leia-se o ancião, e eu vou falar para ele. Vou falar para ele porque eu não estou gostando disso, não. Não tem cabimento. É só ele estar ali no portão, todas as pessoas que entram, né? Eles ficam fazendo chacote e gozação. Isso não é uma postura de um porteiro. Mesmo porque haviam outros que tinham realmente aquela postura, né? E aí ela falou pela primeira vez das coisas que eu me queixava com ela. Ela falou para mim, irmã, pode ir. E se por acaso a irmã pode falar meu nome, e se precisar, irmã, eu também vou como testemunha. Eu fiquei, né? Fiquei cheia de, né? E aí, eu, né? Falei, já que ela também acha, né? Não é só implicância minha, né? Foi o que eu fiz, eu peguei ele um dia, liguei. E ele me atendeu muito bem, né? Me perguntou como é que estava, era recém, né? Batizada. E realmente, né? Foi uma conversa agradável até que cheguei ao assunto. E
perguntou, ele sabia que dos meus problemas, né, que só eu seguia, né, a igreja sozinha, que o esposo não estava gostando nem um pouquinho, né? E o papo foi indo, foi indo, foi indo, e eu falei para ele, né? Falei, olha, se o irmão quiser, a irmã fulana, né, com a autoridade, a autorização dela, ela também tem esse reclamo para fazer, se o irmão não acreditar em mim, né? Aí ele falou, não, irmã, sabe o que é? Que a igreja aqui era muito pequena, tinha poucas pessoas, né? Muito poucas pessoas, muito pouca irmandade, então tivemos que pôr as pessoas e foi indo, isto na igreja pequena, que era uma igrejinha pequena, né? E agora foram para a central e ele continuava, né? E agora fica difícil, mas eu vou dar uma, né? Eu vou dar uma. Eu vou ver isso. Aí eu aproveitei no assunto, que não foi só sobre isso, mas também sobre os porteiros. Aí eu peguei e já falei, irmão, outra coisa que eu queria falar para o irmão, sobre naquele tempo, né, a coleta, e põe num bolso para piedade, e põe no bolso esquerdo para construção, e põe no outro bolso para viagem, né? Que coisa mais desagradável, né? Aí ele falou, essa parte não vou poder fazer nada, irmã, porque isso aí é uma ordem lá do braço de cano. Ele não falou braço de cano, claro, mas ele falou, isso aí é ordem, todas as igrejas são assim, né? E isso daí não vou poder resolver. Bom, conclusão. Isto era umas 10h30, 11 horas da manhã, quando eu liguei para ele. Não tinha naquela época Zap, né? Era só telefone fixo. Tinha alguns, né? Aquele tijolão, Motorola, eu tinha também, mas era caríssima as ligações, né? Um minuto era assim, né? E pouquíssimas gente tinham. Então, quando foi umas 2h30 da tarde, né? Me liga uma irmã, muito amiga minha. E ela era auxiliar de jovens. Também já fiz vídeo aqui falando sobre ela. Lá atrás, lá no começo. E ela estava nervosa, pé da vida comigo. E ela falou, irmã Mari, você endoidou de vez, e porque onde se viu, e você ligou pro irmão fulano, né? Ela falou o nome lá do presbítero, e aqui tá pegando fogo, e a fofoca, e a mulher dele foi na casa da fulana, e você sabe que foi na casa da fulana, né? O megafone, né? Pero son tutti muy crente, pero no mucho, né? E tá uma fofocaiada aqui na vila que você nem queira saber. Você se meteu numa encrenca que você vai ver. Veja, a esposa, a maravilhosa esposa desse digníssimo porteiro palhaço, né? Ele é um verdadeiro palhaço. Quem ria de todo mundo, punha apelido em todo mundo, né? Só podia ser, né? Esse é o mínimo que eu podia, né, me dirigir a ele. Passou a informação da seguinte forma, e deu um nome, né? A irmã fulana de tal, aquela assim, que chegou agora e que não sei o quê, está falando, ligou para o presbítero que os nossos esposos roubam na coleta. Que essa história de pôr a coleta no bolso esquerdo, no bolso direito, que isso não está certo. E falou também, né, que o esposo não falou com muito ênfase, lógico, porque era a falha dele, mas o que ela focou naquilo que não tinha nada a ver. Veja, isso que eu falei da coleta, né, de colocar já
depois, logo em seguida, colocaram as caixinhas, né? Logo em seguida, lógico que não foi porque eu falei, né? É que não tinha cabimento, né? Numa igreja que tinha meia dúzia de gato pingado, tudo bem, né? Você pôr as ofertas num bolso, no outro. Agora, já numa igreja de 300, 400 mil pessoas, né? Dá licença, né? Mas como a, a instituição, ela é sempre a última, né? Porque Deus não fala logo com eles, né? Eles esperam, né? Não sei, né? Deus falar tal. E aí, então, ela passou como eu tinha falado, que os maridos das porteiras, né? Os maridos roubavam as ofertas. E aí, eu fiquei tranquila, mesmo porque eu não falei isso, minha consciência estava tranquila, né? Ainda que todos me apontassem, elas apontassem, eles apontassem, eu não falei isso. Tenho certeza que o irmão também, o presbítero também não falou assim, mas elas, né, para denegrir com certeza a minha imagem, né? O assunto rir, o assunto por apelido, o assunto dele ficar lá no portão com os jovens, não tocou no assunto, tá? Não tocou no assunto. Irmãos, era uma baderna. De frente tinha sempre aquelas casas, eram de sábado, né? E fazem churrasco e punha aquele som alto e ele ficava ali. O som alto do lado de lá, no portão das mulheres, as irmãzinhas de véu na cabeça, também ali no portão. E eu também arrumava uma encrenca, porque eu falava, irmã, tira o véu, não fica aqui no portão com o véu. Iam até na padaria, logo na frente tinha uma padaria, elas iam na padaria comprar bala, comprar isso, comprar aquilo e punham o véu aqui como se fosse um cachecol. Quer dizer, elas tinham um comportamento tão, né, tão maravilhoso, elas estavam sendo assim uma ótima testemunha cristã, né, que elas ficavam, além de ficar se exibindo ali no portão, eu falo isso com todas as letras, isso já lá atrás, né, nos anos 98, 99, 2000, ainda ficavam lá, cantavam junto as músicas que estava tocando na vitrola, né? E com o véu, né? Eu falava. E pronto, acabou. E aí o que aconteceu? Eu ia no banheiro antes de começar o culto. E aí elas tinham um banco, né? No banheiro, aqueles banquinhos de madeira, e elas ficavam ali. E elas me jogavam indireta. Aí elas falavam assim: ai, você vê, irmã, que barbaridade. Os nossos maridos ficam ali naquele frio, na chuva, no vento, e aí tem gente que vem e fala que nossos maridos são ladrões. Irmão do céu. Depois, eu fiquei sabendo, o irmão foi obrigado a falar quem foi que falou, porque esse palhaço, né, esse risadinha, falou palavrões e baixo calão, ofendeu muito o presbítero, disse que ele chegou a empurrar ele, encurralar ele, que ele era realmente um ignorante de carteirinha, e ele falava assim: agora o irmão vai ter que falar o nome de quem falou, porque essa história de que falaram não vai funcionar comigo. E aí tinha mais porteiros junto, né? E ele, né, acabou falando que foi eu. Beleza. E os anos foram se passando e eu chegava e ele já não ria mais. Ele já estava com a carinha meia feia, né? E sempre assim, ele ficava sempre assim, com a mão aqui e sempre assim, com o braço aqui e a mão aqui. Mas já ficava sozinho ali, por certo, né? Levou uma bela de uma chanfrada.
Mas eu chegava e eu o saudava, né? Paz de Deus, irmão. Ele não me respondia. E ele não me respondeu nunca mais. Tá bom? E essa minha querida irmã, maravilhosa, para ter um pouco de renda maior, essa irmã tomava conta de crianças. E era uma coisa assim tão incrível, irmãos, que naquele tempo, na casa não tinha televisão, na casa não tinha um rádio, na casa não tinha celular. Ela morava assim no final de uma rua. De frente da rua era mato, né? Era um bairro muito simples aqui da cidade. E ela tomava conta o dia inteiro, ou algumas crianças, chegou a ter 5, 6 na casa, na faixa etária assim de 6, 7 anos, tinha uma com 10 anos, que tinha até problemas cognitivos, e até na hora de ir para a escola, tinha uma outra irmãzinha que ajudava ela na hora de levar para a escola, e ela tomava conta dessas crianças. Vocês acreditem se quiser. Aquelas crianças ficavam ali na frente, tinha uma mesona ali na frente, e ali tinha cadernos, tinha lápis, e elas brincavam, e elas ficavam ali, e nós ficávamos ali dentro da casa conversando, sem dar um pio, sem atrapalhar a conversa, sem nada. Uma benção. E uma vez eu fui, até era muito cedo, e eu sempre falava, só tô passando, irmã, só tô passando, né? Eu ia ao banco, eu às vezes ia na casa de uma pessoa da minha família, que morava ali perto, e eu dava uma esticadinha, e eu só falava assim, tava sempre a porta aberta, uma área bem grande, e eu só falava, oi, paz Deus, irmã, só tô passando, não, vai entrar, e não saía dali sem orar, e Deus nos visitava grandemente. E teve um dia que eu queria ir embora. Não, irmã, eu vou embora. E ela começou a fritar um bife de fígado. Nunca comi um bife de fígado tão gostoso na minha vida. Veja, aqueles bifes era para ela, para o esposo, para uma neta que morava com ela e para todas aquelas crianças. E ela picou assim de uma maneira e pôs um monte de cebola e aquele arroz e feijão fresquinho. E ela fazia questão, não, a irmã não vai embora, e a irmã não vai embora, e a irmã vai comer, e não sei o quê. E eu estou aqui hoje, falando. Que maravilhas, que momento maravilhoso passei na casa desta mulher. Maravilhosa. Ela já tinha muita idade na época, ela andava bem devagarinho e eu tive o prazer de compartilhar com aquela serva do Altíssimo de momentos inesquecíveis. Tem muita gente boa, sim, mas tem muita gente ignorante, tem muita gente atrasada, tem muita gente que não quer aprender, tem muita gente que tem só religiosidade. Não entendeu nada o que é a graça, o que foi o martírio, o que foi a crucificação de Jesus. Não entendeu nada, vai e volta. Só sabe fazer aquilo. Não bebo, não fumo, não vou no cinema, não vou no baile, não faço isso, não faço aquilo. Ai, mas a mente, né? Misericórdia. E achava, né, que os que estavam vindo de fora, porque a cidade aqui era muito pequena, aí abriu-se um distrito industrial aqui,
e foi uma avalanche de pessoas, né, de São Paulo que vieram para cá, irmãos graduados, com a nível de gerência, executivos, né, aquelas coisas, né, que não tinha esses usos e costumes. Vieram de cidade grande, tinha outra cabeça, e eles foram se, né, eles foram obrigados a ficar no canto deles, né, e hoje, claro, não é mais assim. Valeu? Fui.